Depressão. Ela é caracterizada aqui pelo sentimento de tristeza, pessimismo e uma perda geral de interesse pela vida. E se vocês assistiram a aula sobre dopamina e serotonina, neurotransmissores, vocês viram que esse tipo de sentimento aqui ele está atrelado ao desequilíbrio de neurotransmissores como serotonina e dopamina, principalmente. Então, tudo que a gente já conversou até agora é justamente para que vocês entendam como ajustar essa parte dos neurotransmissores e automaticamente ansiedade e depressão melhorem, tá? Então, quando a gente tem esse estado de depressão, a pessoa ela tem esse sentimento de mal-estar físico e de incapacidade generalizada. Então, aquela pessoa que parece que ela sente como se ela não servisse para nada, né? Ela sente essa incapacidade, parece que de realizar as coisas. E as pessoas deprimidas no geral, elas costumam ter uma visão muito negativa de si mesmo, seja do seu ambiente ou até mesmo do futuro. Elas têm essa visão negativa na maioria das vezes. E muitas vezes essa depressão ela pode ser consequências aqui da evolução da ansiedade. Ou seja, a pessoa passou muito tempo ansiosa, ela passou em um extremo, né, daquela questão de uma hiperatividade e a mente agitada e tudo mais, aí ela passa de um extremo para o outro, porque depressão e ansiedade, eles são ali extremos, digamos assim, mas são extremos que têm uma linha muito tênue entre eles, no sentido que o contrário da ansiedade vai ser a apatia, vai ser a tristeza, vai ser esse estado de realmente não sentir o interesse pelas coisas. Enquanto na ansiedade é um outro estado. É um estado contrário, um estado de que eu quero, eu vou, enfim, você fica sempre ansiando pelas coisas. Então você não tá numa perda de interesse. Você não tá com pessimismo na maioria das vezes. Então, quando essa ansiedade não é tratada, ela pode evoluir para a depressão. Existe a situação também em que algum acontecimento externo muito forte fez com que a pessoa ficasse nesse estado de depressão porque de repente ela não estava preparada para lidar com isso. Isso pode acontecer com uma criança, isso pode acontecer também com os adultos, de repente em uma separação, de repente em uma perda de um ente querido. Aquilo ali mexe com a pessoa de forma que ela não consegue, né, lidar muito bem com essa situação. E quais são os sintomas aqui da depressão? Reclusão, então ficar o dia inteiro trancado no quarto, não querer sair de casa, evitar o convívio social, ter um sentimento de angústia, então se sentir deprimida a maior parte do tempo e quase todos os dias. Agora, não necessariamente uma pessoa com depressão, ela vai ter isso aqui. Existem pessoas com depressão que elas saem todos os dias, elas vão trabalhar, elas vão a eventos sociais. Isso não impede que ela tenha depressão. Mas esse estado aqui de reclusão e de angústia, ele costuma estar presente na maioria dos casos de depressão. Um sono excessivo, então aquela pessoa que dorme, assim, e parece que nunca tá o suficiente. Aquela pessoa que dorme 12, 14 horas seguidas. É um estado que o corpo, assim, ele tá pedindo pela reclusão, ele não quer ficar pensando, ela não quer ficar raciocinando, por quê? Justamente na depressão, a pessoa ela pode sentir esse sentimento de culpa, de inutilidade frequente. E dormir tira esse sentimento de culpa e de inutilidade. Porque quando ela dorme, o pensamento dela, a mente para. E aí ela, né, tende a querer dormir cada vez mais para amenizar esse tipo de sentimento. A pessoa passa a ter um prazer diminuído em atividades que antes ela tinha interesse. Então, antes ela gostava, vamos supor aqui, de ler. Aí ela perde o interesse em ler. Antes ela gostava de pintar. Ela perde o interesse em pintar. Antes ela gostava de X coisa. Ela para de gostar. Coisas que antes ela tinha o interesse de ir à academia, por exemplo, ela para de querer ir na academia. Não quer mais ir na academia, não quer atividade física, não quer mais nada. Pode ter aqui pensamentos de suicídio ou de morte. Isso aqui quando a depressão chega num estado mais extremo, né? E tem também uma perda de emoções de forma generalizada. Ou seja, a pessoa nem sente alegria, nem felicidade e nem mesmo, às vezes, a tristeza. Então, ela vive naquele modo de tanto faz. Tal coisa aconteceu. Ah, tá. Não sei o que aconteceu. Tá. Então, tanto faz a água correr para baixo quanto correr para cima. Ela fica nesse estado neutro. Isso é bem característico da depressão. Por isso, podem ser vistas como pessoas que não têm sentimento, pessoas que, enfim, não conseguem se expressar direito. Mas isso não é culpa dela em si, mas do cérebro dela que não está conseguindo ter essa questão dos neurotransmissores e uma boa, né, saúde ali da parte emocional, tá?
O que pode gerar essa depressão? Muita coisa, não tem uma causa estabelecida do tipo, se a pessoa tem isso aqui, ela vai ter depressão. Não é assim porque a causa é multifatorial. Então a gente tem a questão da genética envolvida, porque algumas pessoas elas têm geneticamente uma menor produção de serotonina ou geneticamente ali uma maior degradação da dopamina, que foi algo que a gente viu na aula passada. Pode ter um polimorfismo genético aqui no gene MTHFR, em que faz a metabolização do ácido fólico, que vai ser essencial aqui para a gente ter uma boa saúde neuronal, tanto que uma deficiência nutricional no caso de depressão deve ser avaliada, polimorfismo desse gene também. Disbiose intestinal, porque gera inflamação, que vai poder afetar aqui o seu cérebro, gerando assim a neuroinflamação. Quando essa neuroinflamação acontece, a produção de neurotransmissores vai ser prejudicada. Por quê? Essa inflamação no intestino vai aqui afetar a barreira hematoencefálica, vai afetar também o nervo vago e, consequentemente, vai afetar a produção dos neurotransmissores. A inflamação crônica, porque o corpo ele vai pegar o triptofano que seria utilizado para a síntese da serotonina e vai para a via do glutamato. Isso prejudica aqui a síntese de serotonina e vai também poder prejudicar uma neuroinflamação se ele vai para a via da quinurenina, que é algo que a gente comentou na aula sobre serotonina. Deficiências nutricionais, então triptofano, ácido fólico, magnésio, B6, B12, vitamina D, zinco e ômega 3 são nutrientes aqui essenciais para uma boa produção e saúde dos nossos neurônios, né, da parte dos neurotransmissores. Então, quando isso aqui está em desequilíbrio, a gente vai ter um prejuízo na parte da nossa saúde mental. Desequilíbrio hormonal, então, por exemplo, uma falta de estradiol, em que costuma se acontecer em mulheres que fazem uso de pílula anticoncepcional, porque elas estão fazendo uso de um hormônio sintético, não é um hormônio do próprio corpo, e também em uma situação pós-parto, numa situação de menopausa, eu posso ter esse evento, né, depressivo, então eu fico com uma depressão mais pontual acontecendo. É algo para se levar em consideração também, aqui dessa parte das causas associadas à depressão. Sono ruim, ritmo circadiano desregulado, tudo isso vai fazer com que a sua melatonina possa ficar alta pela manhã e aí você fica com aquele sentimento de desânimo, né, até mesmo de apatia, de tristeza, porque a melatonina, quando ela fica alta de manhã, ela vai fazer com que a gente fique mesmo triste. Ela não deveria estar alta de manhã, ela deveria estar baixa, e quem deveria estar alto é o cortisol, que faz a gente ficar alerta, faz a gente, né, ter energia. Então, por isso que um sono ruim, o ritmo circadiano desregulado, vai piorar aqui essa questão da depressão. O estresse hepático, no fígado a gente tem processo de metilação acontecendo, em que eu vou fazer ali a produção da homocisteína nessa metilação, e essa homocisteína, se ela fica muito elevada, ela vai prejudicar aqui a parte dos neurotransmissores. Então, uma pessoa que tem um fígado aqui todo poliesculhambado, né, bebe demais, come errado e tudo mais, ela pode começar a ter um problema nessa parte do emocional também, porque o nosso corpo está todo conectado. E o que acontece numa situação de depressão? Aqui é uma situação normal, né, em que os neurônios, eles estão conseguindo ter uma boa comunicação. Então, a sinapse aqui por meio dos neurotransmissores está acontecendo de forma correta. Eu tenho aqui essa troca acontecendo. Já em um estado de depressão, tá vendo como diminui aqui os seus neurotransmissores? Se antes eu tinha aqui vários neurotransmissores, isso diminui. Então, quando diminui, a pessoa ela vai ter um prejuízo do comportamento e da parte da emoção. Vai ficar com algum tipo ali de desequilíbrio. E nesse sentido aqui, os médicos entram com medicamentos para justamente equilibrar esses neurotransmissores. Dependendo do nível que a pessoa estiver da depressão, ou seja, do nível em que esse desbalanço químico acontece, ela vai ter que, assim, testar um remédio, depois testar outro, e parece que nada vai dar muito resultado. Dependendo ali do nível, né, de desbalanço químico que está acontecendo nesse cérebro. E nesse tipo de situação, o triste é porque a pessoa ela vai se sentir muito culpada, porque ela tá tomando os remédios, ela tá fazendo as coisas e ela não consegue se sentir bem. Então não adianta ficar falando pra ela, não, mas você precisa treinar, mas você precisa fazer tal coisa. Essa pessoa ela não consegue, gente, é algo muito mais forte do que ela, tá? Então os medicamentos eles entram aqui nessa parte de muitas vezes inibir a recaptação, por exemplo, da serotonina, ou da noradrenalina, ou da dopamina,
tá? Isso vai variar, né, de caso para caso. E o ponto é o seguinte, se a gente for pensar aqui, aonde é produzido a parte da nossa serotonina, que é o principal neurotransmissor que fica em falta em uma situação de depressão, no nosso intestino. Então, o intestino ele tem um papel fundamental aqui no tratamento da depressão e também na ansiedade, porque o intestino ele vai ter uma influência direta nos nossos neurotransmissores, em piorar o estresse e a ansiedade, o nosso humor e o nosso comportamento. E ao mesmo tempo, o nosso cérebro ele vai ter uma relação direta aqui em influenciar a motilidade desse intestino, a secreção ali de enzimas digestivas, por exemplo, de ácido clorídrico, né? Em favorecer com que você tenha um aporte de nutrientes no sentido de vai, come aquilo ali. E tudo isso vai aqui fazer com que você tenha um intestino bom ou que você tenha um intestino não tão bom assim. E é aqui no seu intestino onde você produz a serotonina. Então, apesar dos medicamentos eles atuarem aqui inibindo a recaptação, se eu não tenho uma boa produção, que é normalmente o que acontece, mesmo que eu tome um medicamento, eu posso não me sentir tão bem. Por quê? Essa produção não está acontecendo. Então, mesmo que eu tenha algo para recaptar aqui, ou seja, inibir essa recaptação, fazer com que esse neurotransmissor ele não vá embora, ele fique mais tempo circulante, se eu não tenho uma boa produção, eu vou inibir a recaptação do quê? Se não tem nada sendo produzido. É nisso que a gente tem que pensar, em aumentar essa produção dos neurotransmissores numa situação de depressão. Claro, isso em conjunto com o tratamento psiquiátrico. Não é falar assim, então eu vou parar de tomar os remédios e agora eu só vou deixar por conta da nutrição. Não faça isso. Pelo menos não sem uma orientação do profissional falando que vai começar a fazer esse desmame, tá? Mas o ponto que eu quero chamar a atenção aqui é que esse intestino ele precisa ser cuidado quando a gente está falando de uma depressão. Porque se ele não for tratado, você pode continuar tomando remédios e não ver uma melhora do seu quadro, tá? Tratamento aqui da depressão, ele vai incluir uma série de coisas, justamente porque a depressão, ela é uma doença de causa multifatorial, não é um motivo específico, são vários. Então, a gente precisa aqui, primeiro, ter um acompanhamento de terapia, né? Fazer terapia com ali o psicólogo, psiquiatra, terapeuta, a gente precisa ter isso acontecendo. Uma pessoa que tem depressão e ela não faz terapia, desculpa, mas ela não vai conseguir tratar de fato essa depressão. Acompanhamento psiquiátrico também vai ser essencial, porque muitas vezes a pessoa vai ter que fazer o uso de medicamentos. E aí, qual medicamento vai ser? Isso é muito individual. Mas não é para se negar fazer o uso, porque, não, mas eu não quero usar remédio, porque senão eu vou ficar viciada, porque senão meu corpo vai... Você precisa, em certos momentos, usar o remédio. Ele vai ser bom para você, tá? Mas tem que ter essa noção de que outras coisas precisam estar alinhadas. Então, por exemplo, ajustar a alimentação vai ser muito importante. Então, ter uma dieta anti-inflamatória para fazer com que esses neurotransmissores consigam ser produzidos, porque vocês sabem que a inflamação vai ter um impacto negativo nisso. Cuidar do seu intestino. Porque se você não tem um intestino saudável, você não consegue ter boa síntese dos neurotransmissores, principalmente da serotonina. Então, se você tem depressão, assista a aula sobre serotonina que você vai entender melhor do que eu tô falando. Tratar a neuroinflamação, que normalmente acontece nesses quadros de depressão. E nisso a gente pensa aqui, por exemplo, no ômega 3 rico em DHA, que vai justamente alimentar o nosso cérebro aqui. Ajustar a parte hormonal, porque se eu tenho ali uma mulher com baixo nível de estradiol, ela vai ter, consequentemente, baixos níveis de serotonina. E por isso ela pode ficar mais depressiva. É por isso que uma mulher na menopausa, ela tende a ficar mais deprimida. E um pós-parto, ela também fica mais deprimida. Podemos até ter a depressão pós-parto. Na TPM, a gente pode ter a TDPM, que é o transtorno disfórico pré-menstrual, em que essa queda da serotonina acontece de forma tão bruta que a mulher ela vai ficar com um transtorno em si. Não é uma situação igual a TPM normal, tá, gente? Nesse tipo de situação, a mulher ela é capaz de tomar atitudes que, assim, ela não está na plena consciência dela. Ela é capaz de pedir demissão, pedir o divórcio, fazer várias coisas que mostram que tem algum desequilíbrio acontecendo. Praticar atividade física vai ser importante também, justamente porque na atividade física eu consigo ter a liberação de vários tipos de neurotransmissores. Eu trato essa questão da inflamação que a pessoa pode, estar tendo. Sono de qualidade vai ser essencial para eu ter uma boa saúde mental, vocês viram na aula sobre sono. E os chás indicados aqui para uma situação de depressão. Então, chás que eles têm uma ação serotonérgica e também adaptógena. O que significa? Que eles podem aumentar a nossa serotonina e fazer uma ação de controle ali dos neurotransmissores. Então, isso inclui GABA, dopamina. Esses chás seriam o chá de raiz de cúrcuma,
erva tulsi, ginseng indiano, conhecido também como ashwagandha, e o alcaçuz. Tá? Seriam os principais chás. A gente pode até fazer um blend com 3 tipos e tomar ali 2 a 3 vezes no dia. Suplementos indicados para depressão. Se eu disse para vocês que eu preciso ajustar essa serotonina para fazer com que essa pessoa tenha uma sensação de bem-estar e que muitas vezes somente a medicação não vai ser o suficiente porque a medicação não atua na produção, somente em fazer com que esse tipo de neurotransmissor fique mais tempo disponível, eu posso pensar em aumentar a minha produção, mas isso aqui tem que ser com acompanhamento do profissional. Se você já está fazendo uso de, por exemplo, uma fluoxetina ou escitalopram, e aí você entra com medicamento assim, você pode causar um excesso de serotonina. E aí, por isso que vocês têm que ver aulas sobre serotonina. Nesse tipo de situação que eu quero aumentar minha serotonina, a gente pode pensar aqui no Crocus sativus, que ele vem do açafrão verdadeiro, ele vai ter a função de inibir essa recaptação da serotonina, mas de forma natural, tá? Enquanto o 5-HTP, ele vai ter a ação de produção dessa serotonina. Então, a gente pode entrar com os dois, ou pode entrar com um primeiro, testar, pode entrar com uma dose menor e ir evoluindo, mas isso aqui seria algo que a gente pode entrar nesses quadros de depressão e ter uma melhora muito significativa. Tá? E só uma coisa que eu falei aqui da parte do intestino, a gente tem alguns tipos de cepas de probióticos, ou seja, de bactérias, que elas influenciam positivamente em termos dessa produção dos neurotransmissores, igual da serotonina. Então, hoje a gente já tem um nome que se chama psicobióticos, que são probióticos específicos para a saúde mental. Olha que bacana. Mas não é nada que fale do tipo, eu vou tomar, então eu vou estar livre da depressão. Não é assim. Justamente porque a depressão tem uma causa multifatorial. Eu quis trazer uma síntese mais resumida nessa aula, para que você tivesse uma visão da depressão voltada para essa parte da nutrição, mas sabendo que as outras aulas é o que complementa o que eu falei aqui. Então é importante que você assista todas as outras até chegar nessa.